vídeo do desenho do plexo lombar e lombosacro levou aproximadamente 50 minutos. Então, para muitas pessoas que já têm um bom domínio, um bom conhecimento de tudo que está aqui, pode ficar um pouco cansativo, né? Se você é iniciante e quer ver esse modelo no passo a passo, sugiro que veja o outro material completo. O que a gente fez aqui? É um esquema do plexo lombar e do plexo lombosacro. Primeira coisa que a gente tem que saber, que em um corte transversal da medula, a gente visualiza o H medular, existe uma raiz posterior que vai trazer a informação até a medula e uma raiz anterior por onde vai sair essa informação em direção à periferia. Quando essas duas raízes se unem, forma-se o nervo espinhal, que tem um ramo posterior, e esse ramo posterior vai inervar as estruturas do esqueleto axial. Aonde? Próximo à coluna. Musculatura e processos ósseos próximo à coluna. Processo espinhoso, faceta articular, processo transverso, músculos paravertebrais são inervados pelo ramo posterior. Já o ramo anterior, ele é mais longo, ele é apendicular. Então existe aqui uma relação embrionária, né, do desenvolvimento do esqueleto próximo ao nosso centro e do esqueleto à distância. Então esse apendicular é que vai formar quem? As fibras do plexo lombosacro. Por quais níveis? De L1 até S3. A gente é acostumado a ver dermátomo, miótomo, esclerótomo, além do angiótomo e viscerótomo, mas essas alterações, né, que são lidas na pele, no músculo, no osso, de um nível metamérico, podem ser extraídas tanto da região próxima à coluna quanto à distância. A gente tem que estar atento às duas situações. E quais os nervos que a gente listou? O subcostal, que sai de T12, está abaixo da última costela, ilho hipogástrico, de T12 e L1, T12 mais L1, e vem para a região anterolateral de abdômen, né, músculo transverso e oblíquo, e região cutânea da zona também, ilho inguinal, principalmente L1, ilho inguinal, né, ele é um pouco mais inferior para a região ilíaca inguinal, e essa região tóraco-lombar, ela apresenta ramos cutâneos que vão para próximo ao trocânter, chegam aí até 10 centímetros abaixo do trocânter, na região da fáscia lata, chegam a pegar um pouco da região glútea. Então, alterações superiores podem causar uma repercussão lá no quadril e no ilíaco. Depois vem o gênito femoral, de L1 e L2, L1 L2, gênito femoral. Existe um ramo femoral e um ramo genital. O ramo femoral, ele é mais sensitivo para a região anteromedial da coxa, e o ramo genital, ele é sensitivo para o escroto e para os grandes lábios, e também motor para o músculo cremaster. Depois a gente tem o nervo femoral, talvez o mais importante ou mais famoso do plexo lombar, que sai de onde? L2, L3 e L4, tem uma relação bastante íntima com o músculo psoas, ele passa por baixo do ligamento inguinal e entra na zona do triângulo inguinal, que é formado por quem? Pelo ligamento inguinal, pelo sartório e depois pelo adutor longo. Então esses três músculos formam um triângulo na região proximal do fêmur, por onde vai passar o nervo femoral, junto com quem? Com a artéria femoral mais a veia femoral. Então a palpação da artéria femoral, ela dá uma boa base para a gente identificar lateralmente a ela aonde está o nervo femoral. A clínica dele tem relação com sintomas irradiados na face anterior da coxa, né, ou alterações musculares
de quadríceps, sartório e pectíneo, que também recebe inervação do nervo obturatório. Citando o nervo cutâneo femoral lateral, de L2 e L3, e essa inervação, ela comumente é afetada, bem na passagem dela, na espinha ilíaca antero-superior, profundamente ao ligamento inguinal. Então, uma palpação nessa zona pode criar uma irritação da face mais distal da inervação, bem próximo à região do trocânter. Pacientes que apresentam queda de pelo e alteração de sensibilidade na face lateral da coxa podem ter um acometimento do nervo cutâneo femoral lateral e o nervo obturatório, com os mesmos níveis neurais do femoral, inerva parte do pectíneo e parte do adutor magno. O pectíneo ele é dividido com o nervo femoral e o adutor magno com o ciático, e além disso inerva os outros adutores, curto, longo e o grácil. Qual que é uma região importante para o pectíneo? Foramen obturatório. E aqui entra um componente importante da membrana obturatória, juntamente com a artéria obturatória. Então, ele vai para onde? Vai lá para os músculos adutores. Pode criar alterações tônicas dessa musculatura, tendinites dessa musculatura, que muitas vezes são confundidas com lesões de pubis. Então, é importante a gente estar avaliando bem e fazer um diagnóstico diferencial. Um dos ramos da artéria obturatória que está passando aqui em conjunto também, vai para onde? Para a cabeça do fêmur, né, através lá do ligamento redondo. Então é bastante interessante a gente saber se a função neural do obturatório ela está realmente eficiente ou não. Em alguns casos acontece que alterações das vísceras pélvicas, né, no meu consultório eu acabo vendo mais isso acontecer em mulheres, padrões uterinos principalmente, podem criar uma repercussão do nervo obturatório em consequência de aumento de pressão nessa zona, aumento de tensão do períneo e das fáscias da região, que vão comprometer a membrana obturatória ou até mesmo os músculos obturador interno e externo, que indiretamente vão estressar o nervo obturatório. Então, são sintomas secundários a um problema visceral da esfera pélvica. Assim como todos os outros componentes de vísceras abdominais podem ter uma relação com a inervação do plexo lombar, assim como alterações de diafragma, seja pela cúpula ou pelos pilares dele, que vão até L3, podem ter essa relação, sem buscar ainda a distância, né, alterações podais ou de joelho ou de coxa femoral, que vão influenciar de maneira ascendente ou tudo que vai vir lá de cima, seja postural, mecânico, né, pode ter um grau de sobrecarga dessa zona lombar e sacral. Então aqui a gente sai de um plexo lombar e entra num plexo lombosacro. O primeiro nervo mais famoso dele, ciático, de L4 a S3. O principal ponto de vulnerabilidade dele, depois de emergir pelo forame de conjugação, né? Então a gente vai ter lá primeiro as possíveis alterações dentro do canal vertebral, no forame de conjugação, e no caso do ciático, a gente vai lá para o músculo piriforme, né? Ele está passando anteriormente ao piriforme, então a gente tem que atentar a quem? Ao sacro e ao quadril, né? A coxa femoral, que são pontos de inserção do piriforme, que podem envolver um estresse excedente do ciático, assim como os níveis neurológicos que constituem ele. E quando a gente fala já no plexo lombosacro, já surge o nervo glúteo superior e nervo glúteo inferior. O ciático vai lá para a região dos isquiotibiais,
bíceps semimembranoso e semitendinoso, mais parte do adutor magno. Então, sintomas na face posterior da coxa e depois as ramificações dele que vão lá para o nervo tibial e fibular. E o nervo glúteo superior, que está passando acima do piriforme, indo lá para trás, na região da crista ilíaca, para inervar quem? O glúteo médio, glúteo mínimo e tensor da face lata. Ramos de onde? L4, L5 e S1. O ramo também é mais alto. E o nervo glúteo inferior, com ramos de L5, S1 e S2, passa onde? Passa inferiormente ao piriforme e depois vai para posterior para inervar quem? Glúteo máximo. Então, os principais extensores e abdutores, grandes estabilizadores da nossa região pélvica e do quadril, estão influenciados por níveis lombosacrais e indiretamente pelo sacro e pelo ilíaco. E depois existem ramos próprios, de S1 e S2 para o piriforme, para o obturador interno, para os gêmeos, saindo de onde? Piriforme S1 e S2, obturador interno gêmeos L5, S1 e S2 e quadrado femoral L4, L5 e S1. Então é importante os pelvitrocanterianos avaliar bem a região lombosacra. O ligamento inguinal, ele é importante nos elementos anteriores do plexo lombar, principalmente o nervo femoral, o qual já foi falado da íntima relação do psoas e do ilíaco. O forame obturatório, sua relação com os adutores e com as pubalgias através do nervo obturatório. Então essas são as principais interfaces na região que podem ter algum grau de comprometimento. Uma dica. Tem 2 dicas de leitura. Uma delas, neurodinâmica clínica. Aqui a gente tem uma série de exercícios de mobilização neural, onde se trabalha tanto o nervo dentro do seu próprio movimento de deslizamento, mas também o nervo com relação às interfaces mecânicas e as próprias interfaces. O próprio trajeto do nervo precisa ser ou manipulado ou simplesmente mobilizado para melhorar aquele trajeto de passagem dele. E um livro bastante interessante também, que acaba passando alguns detalhes da anatomia. Por exemplo, o nervo femoral, anatomia, a origem dele e o curso, por onde ele vai estar passando, algumas relações da topografia, anastomoses colaterais, as indicações do tratamento. Bacana, dores lombares, dores na perna, dores no joelho, qual é a característica dessa dor, causas dessa dor. Uma gravidez, bacana, Posição sentada por mais tempo, quedas, dores no quadril, dores no joelho, dores no pé, alterações viscerais, alterações diafragmáticas, distúrbios circulatórios. E as técnicas em si, algumas técnicas para estar trabalhando com essa inervação. Técnicas de indução, técnicas bastante sutis que trabalham com a mobilidade do nervo pela interface dele.
tratamentos combinados da porção da musculatura abdominal ou de alguma víscera específica ou do músculo, psoas, com o trajeto do nervo femoral. É bastante interessante. Então fica a dica. Espero que tenham aproveitado. Se você gostou, pode curtir. Pode compartilhar a informação com quem for de interesse. E eu aguardo sugestões para um próximo vídeo.